agora que estamos gravando, vamos partir para os métodos. Bom, gente, os métodos são procedimentos que a gente utiliza para não ter que ficar reescrevendo o código o tempo todo e até como uma forma de organização. Digamos que você precise calcular o CPF se o CPF de alguém é válido, e aí você teria lá uma coisa que você chamaria assim, cálculo de CPF. E ele vai dizer se é válido ou não. Você bota o CPF, ele faz lá todos os cálculos que eu fiz no primeiro semestre, mas já esqueci quais são, e ele vai dizer se é verdade ou se é falso, e aí ele retorna isso. Começando pelo mais simples possível, a gente começa com um void de soma do inteiro A e inteiro B. Ele faz a soma aqui e imprime somatório. Fez só isso. Quando ele precisar retornar valores, aqui não vai ter void, vai ter o tipo de valor que você vai retornar. Então, digamos que você passe o parâmetro A e B, ele faz o mesmo somatório, ele imprime na tela igual ao outro, mas ele só vai funcionar se você mandar ele retornar alguma coisa. Beleza? E o grande negócio, qual é o static versus o não static? Eu acredito que por enquanto vocês estejam fazendo todo o método que vocês fazem deve estar com static, porque eu acho que ele ainda não passou o negócio de utilizar diferentes classes e orientação a objeto, que eu acho que isso é em Neiva no segundo semestre. Então, por enquanto, vocês utilizam os statics porque eles são métodos que atendem à classe, é só aquele arquivo que vocês estão utilizando. Então, você botou public static void main, começou a escrever um monte de coisa, faz outros métodos, todos eles vão ser estáticos, porque eles só vão servir dentro daquele arquivo. A partir do semestre que vem, vocês vão passar a chamar outros arquivos, e aí quando vocês estiverem fazendo essas chamadas de um para outro, aí ele vai parar de ser estático, porque quando o arquivo for instanciado, tudo vai ser utilizado para aquela instância. Então, digamos que você criou um objeto pessoa, e aí todos os métodos que você chamar vão servir para aquela pessoa, mas é só semestre que vem. É só para dizer quais são as diferenças. Por enquanto, vocês utilizam os estáticos, que eles atendem à própria classe. Uma coisa que a própria ideia vai falar para vocês é que se você estiver escrevendo um método e não botar o estático e for para ser estático, ele vai botar uma linhazinha vermelha embaixo e vai dizer que não vai rodar. Os métodos voids, como eu falei antes, não retornam nada, que é o exemplo do void soma. E se no lugar do void tiver alguma outra coisa, ele vai retornar alguma outra coisa. Você, por exemplo, você pode já retornar o cálculo, contanto que o que vai retornar seja do mesmo tipo que está escrito aqui. Então, se ele for um public static string e você tentar retornar um inteiro, não vai rodar, não vai nem compilar, vai dar erro. Então, toda vez que você declarar e disser que é alguma coisa, tem que retornar a mesma coisa. Tecnicamente, o teórico é só isso. Alguém tem alguma dúvida que possa ser um pouco mais fora desse padrão? Não, por enquanto eu não. Certo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente entra aí para o IntelliJ ou para o Eclipse. Vamos fazer um pacote de hoje. Uma classe chamada métodos. Pronto, aqui a gente tem o public static void main. E isso aqui, na verdade, o main, ele é um método. Ele é um método que não retorna nada e que é estático, porque ele só chama o que está dentro disso. Dmitry, você está compartilhando sua tela?
Meu Deus! Eu falei todos os slides sem nenhuma tela, sem nada na tela. Foi. Gente do céu, perdão. Mas o vídeo tá gravando o que tava na minha tela. Gente, que gafe horroroso. Tá aparecendo agora? Gente, mil perdões. Na verdade, os slides eram bem simples. Eu tava falando dos procedimentos de soma, que ele volta o print somatório. Se ele for com void, não precisa retornar nada. Nesse caso aqui, como está escrito int, você precisa escrever um return. Então você faz o cálculo, imprime na tela, mas você precisa retornar. Se essa linha não existir, ele vai dar erro. Aqui é sobre o estático ou não estático, que eu expliquei um pouco mais cedo. Aqui se tem algum tipo no lugar onde estava o void, é porque você precisa retornar. E se aqui for string, ele não pode retornar o inteiro. Na verdade, esses eram os slides. Pronto, voltando ao Java. No caso, o main, ele é um método estático, portanto ele só responde a essa classe. Esse método estático poderia até chamar outra classe de outro lugar, mas esse método só roda aqui dentro. Aí, naquele mesmo caso que a gente estava fazendo, você pode ver que ele aponta como vermelho aqui. Se você botar o mouse em cima, ele vai dizer que está esperando um retorno. Então esse é um tipo de erro que na prova vocês nunca vão ter, porque a própria IDE não vai deixar vocês fazerem. Pronto, aí aqui está tudo certo. Então quando você está no método main, você pode chamar a soma de 1 e 2. E aí, se você botar para rodar, ele vai dar somente o somatório. Agora, só o método main pode chamar outros métodos? Não, qualquer método pode chamar. Se você botar um... Pronto, esse aqui é um método que é um método qualquer, que está escrito errado. Meu Deus do céu, esqueci o português. Pronto. Esse aqui é um método qualquer, ele não pede nenhum tipo de passagem de variável. Se você chamar ele aqui, pode ver que ele funciona e não pede mais nada. Dentro, você poderia ter
Pronto, aqui você teria um A e B, e você daqui pediria a soma de A e B, tendo pedido para o usuário Deixa eu apagar esses dois. Então você vê aqui que ele pede os dois números, e daqui do main ele chama esse, daqui desse ele pede o de cá, que vai retornar um inteiro, que vai ser o resultado, e apresenta na tela. Então tudo quanto é coisa em Java que vocês forem fazer vai ficar nisso, vai ficar puxando uma coisa daqui, uma coisa de lá e tal. Não existe muito bem uma ordem de que tudo que você tem que chamar de método tem que estar aqui dentro. Na verdade, a partir do próximo semestre, Neiva sempre vai querer que você faça um que se chama executa, e aí você vai criar um método executa para rodar tudo que está dentro do programa. Maluquice dele, vocês vão acabar acostumando. Até aqui alguma dúvida sobre os métodos? Sempre que eu tenho que retornar o valor, eu tenho que dar, como é que eu posso dizer, os valores dele antes, tipo, como você fez ali A e B. É quando você retorna, né? Isso, que eu tenho que retornar. Pronto. Ó, esse aqui, ele não está passando nenhum valor quando você sai do main para o segundo método. Beleza? Ele está vindo vazio. E aqui dentro é que você vai perguntar tudo para a pessoa. Beleza? Quando você chega aqui, ó, você não está passando nada. Você só vai chegar aqui. String usuário igual a nome. Deixa eu botar para aparecer na tela. Quando você roda o programa dessa forma, deixa só ele terminar de rodar aqui. Pronto. Como eu não botei nada, ele está só esperando aqui, piscando. Ele chamou esse método sem passar absolutamente nada, e aqui dentro a gente criou um scanner, criou um string e está perguntando qual o nome. Aí eu escrevi, ele retornou a string. Se você escreveu aqui um tipo, ele tem que retornar o mesmo tipo. É só isso que tem que acontecer obrigatoriamente. Agora, você poderia também dizer que aqui você precisaria de um string nome, e isso aqui ia acontecer dentro do main. E aí aqui dentro você botava aqui nome é igual a nome mais Silva, porque todo mundo no Brasil é Silva, até eu. Ele vai retornar este nome para aqui para cima, para não ficar tudo igual. Vou dizer que aqui é usuário. Pronto. Nesse caso, agora, quando você coloca alguma coisa entre parênteses, toda vez que você chamar o método, tem que ir o que está dentro do parêntese. Então, no caso, a gente está aqui, ó, string usuário igual a nome entre parênteses, não tem nada, está vermelho.
está esperando um argumento. Qual é esse argumento? Nome, que é um string. Então veja só, ele criou um string chamada nome, ele diz que nome é igual ao que o usuário escrever, e aí ele vai dizer que o usuário vai ser igual a esse método nome passando o que você escreveu. Aqui ele vai adicionar Silva e ele vai retornar o usuário. Vamos rodar de novo. Ele adicionou Silva. Porque quando eu escrevi o Dimitri, ele deu esse nome a ele, chamou o método, adicionou Silva, retornou e escreveu na tela. Era mais ou menos essa a sua dúvida? Sim, é mais ou menos isso. Mais alguém com alguma dúvida do método em si? Beleza. Então, como parte final, a gente pode pensar em criar algo mais parecido com um jogo que a gente pode aproveitar e usar o while, switch e tal, não sei o que. Então, digamos que você tem um jogo que você quer ver se um personagem está perdendo life ou ganhando life. Então, sim, alguém vai dizer alguma coisa? Ah, sim, é mesmo ter um trabalho de Fernando que ele falou que é um jogo que tem que criar, né? Vem cá, esse jogo precisa ser com interface ou algo do tipo, ou pode ser assim mesmo no Java? É o jogo que é tipo batalha naval, não sei o que, essas coisas? Qual é o jogo que vocês vão Não fazer? sei. Ele não disse especificamente isso, ele disse que a gente tem que se preparar para fazer um jogo, montar equipes. É tipo, por exemplo, no meu semestre a gente teve que fazer uma batalha naval. Aí no caso, a interface que eu fiz foi toda para rodar aqui embaixo, nessa área do sistema, como se fosse um jogo para a linha de comando. Então, quando a pessoa, digamos assim, escolhia um lugar para atirar, ele fazia um tabuleiro, tipo assim, usando linha, e aí embaixo botava tracinho. Desse jeito, e aí eu fiz na tela. Se você já souber fazer interface gráfica, quiser usar um JavaScript da vida, um Flutter, alguma coisa, ele provavelmente não vai dar mais ponto por causa disso, mas o que ele quer mesmo é ver você fazer chamada de método, por exemplo, no Batalha Naval a gente tinha que chamar um método para saber se no lugar tinha o barco ou não tinha. E aí se tivesse, aí ele chamava outro método para dizer se acertou ou não acertou. Então assim, era um método dentro de outro método, dentro de outro método e tal, não sei o que. Ficou um negócio meio louco, mas que funcionava. Mas provavelmente ele vai querer que rode aqui dentro mesmo. Precisa de nada gráfico. É, Perfeito. outra equipe fez o jogo da velha. Então, assim, quando a pessoa escolhia o local do X, aí aparecia na tela tracinhos mesmo e o X no lugar. Então, você vai fazendo usando a criatividade para ir driblando essas coisas. Aí aqui vamos começar fazendo um método de iniciar o jogo. Então aqui a gente cria um public, start, void, início. E aí dentro dele a gente diz que o life do personagem é 100. E aí agora a gente vai precisar dos métodos. Eu tenho quase certeza que tá, e felizmente ela está, até porque quando eu não estava apresentando a tela, ele estava gravando a tela. É porque Fernando grava pelo próprio Meet. E não É acho que muito legal. recentemente eu tive um problema com o Meet e ele estava pedindo para eu entrar no Drive e tal, não sei o que, só que meu Drive principal é outro. Aí eu acabei pegando um aplicativo para gravar a tela que já tem integração com o YouTube e para mim funciona mais rápido. Mas ainda hoje eu boto tudo no YouTube. É porque eu acho que a gravação pelo Meet fica meio travada.
Bom, essa aqui não tá porque ele tá gravando sem passar pela internet. Ele grava direto na minha tela. Então, o que vai pro YouTube não vai estar travado. Eu espero. Pronto. Aqui na verdade vai ser a coisa mais básica do mundo. O personagem tem um life de 100. Aí você vai dizer se ele apanhou muito, apanhou pouco, bebeu life e vai ter um menu. Então a gente tem 3 métodos que retornam int e um método que não retorna nada. Você pode ver que todos os com int estão já com vermelhinho aqui que não tem return. Então o que a gente faz? Se o personagem apanhou muito, o life dele vai tirar 20. Pronto, terminou o método. Se ele apanhou todo, apanhou pouco, ele perdeu 5. Se ele bebeu life, ele ganha 10. E aqui a gente vai fazer um pequeno menu, que é somente um digite /n, que é enter dentro disso, você não tem que escrever system out print, system out print. Se você botar /n, ele dá enter. O void, ele é só para armazenar informação, né? O void, na verdade, ele é um método que, quando você chamar, ele vai rodar tudo que está entre essas chaves e não vai retornar nada. Então, digamos que você precisa, como aqui. Aqui eu preciso só que ele digite isso na tela, que apareça isso na tela. Então, toda vez que ele chamar menu, ele vai aparecer isso na tela e pronto, e acabou de existir, e parou de existir. Só explicando aqui, a gente tem um método para perder muito life, retorna life. Você vê que todo mundo aqui é int. Se aqui fosse string, ia dar erro, porque está requerendo string e o que foi provided foi um int. Então, dá erro. O próprio programa nunca vai deixar vocês errarem isso. Então aqui você tem o life de 100. Para a gente ter um jogo, a gente vai precisar de um instrutor de repetição. Como aqui no menu eu botei que 4 é para sair, eu vou criar um int opção, que vai ser igual a 0 por enquanto. Vou botar o while opção diferente de 4. O jogo começa aqui. Você pode ver que agora está tudo sublinhado, porque a opção é 0, nada muda a opção, então a opção sempre vai ser diferente de 4, por enquanto ele está reclamando. Aí agora a gente vai fazer a gente vai chamar o menu. Chamamos o menu. A gente vai pedir um switch opção,
Case 1, ele vai chamar o apanhou muito, passando o life, que é um int. Dentro de switch, sempre lembre do break. Case 2, ele apanhou pouco, passando o life. Case 3, ele bebeu life. E o default vai ser... Vamos criar um default só para falar para a pessoa que ela colocou errado. Public static void pronto, aí vai aparecer isso na tela. O default, se a pessoa não colocar nenhum, vai ser errou break. Pronto. Só que tá todo mundo aqui sublinhado porque a opção ainda não muda. Então, apareceu o menu. Depois do menu, a gente vai dizer que opção vai ser igual a um scanner.nextInt, mas a gente não tem um scanner, gente, perdão. Scanner sc igual ali. Pronto, a opção vai ser igual a scanner nextInt. Olha só, tá vendo que o programa não deixa você errar? Ele está dizendo aqui que o resultado é ignorado. Por quê? Ele não muda nada. Então você vai colocar aqui life é igual a isso. Então ele vai receber o que acontece em apanhou muito. O mesmo serve para todo mundo. Pronto. Eu espero que funcione. Dedos cruzados. Vamos rodar. Pronto, ele pede. Aí a gente digita 1. Eu esqueci de uma coisa que não faz o menor sentido. Como é que a gente sabe qual é o life? Ao fim do switch, pronto. Acho que agora vai. Na prova vocês também vão fazer isso. Tipo, você vai lembrar de uma coisa quando o programa já estiver rodando. Pronto, ó. O life era 100. Agora foi para 80 porque eu digitei 1. O life do personagem é 75. Já foi perdendo de 5 em 5. Se eu digitar o número errado, digitou a opção inválida. E se eu digitar 4, o processo acabou. Assim, não é um jogo muito funcional, não é nada muito bonito nem nada, até porque no final isso aqui apareceu sem precisar, mas o que a gente faz? Mas é isso, o objetivo aqui foi criar um método de repetição que estava esperando a opção C4 e um switch que, caso fosse escolhido 1, 2 ou 3, ele ia chamar outros métodos. Os métodos, eles recebem um inteiro, eles calculam o inteiro e, como pede aqui, eles retornam o inteiro.
Uma coisa que a gente podia fazer para ficar mais bonitinho é tirar essa linha, colocar aqui dentro. Aí depois de cada ação, ele vai informar na tela o que aconteceu. Pronto. Vamos tentar rodar de novo. Apanhou muito, apanhou pouco, bebeu uma poçãozinha. Então assim, você pode ver que está aparecendo na tela o que está digitando dentro do método. Mas o que é mais importante é sempre, se aqui tem tipo, tem que retornar um tipo. Se aqui tem void, não precisa. Alguma dúvida sobre essa classe ou sobre métodos em si? Pode usar o microfone também, não tem nenhum problema nisso. Por mim, por enquanto, tá tranquilo. Tem algum exercício que ele tenha passado sobre métodos que tenha ficado alguma parte sem que vocês não entenderam direito? Deixa eu dar uma olhada. Tipo na lista de exercícios, vocês foram tentar fazer alguma coisa saiu errado. Acho que tem uma atividade aqui rapidinho. Que aí você pode me passar o enunciado pelo chat e a gente dá uma olhada aí se a gente consegue fazer. O que tem aqui é com substring, eu acho, não sei se esse é o assunto da aula. Se é uma dúvida sua, tá valendo, porque o método aparentemente todo mundo entendeu. Então tudo bem, eu vou passar aqui. É que eu tenho dúvida bastante sobre string também. Certo. Mandei no chat. Peguei aqui. Talvez você não consiga terminar hoje porque é muito grande, mas sem problema. Na pior das hipóteses, aí você me fala se você prefere fazer ele na terça ou eu colocar ele já pronto no link lá que eu coloco no Classroom. Certo. Terça-feira é complicado porque a gente tem aula de Jeane. A aula dela é até meio-dia, né? É, até meio-dia. Aí ou a gente chega no final, ou não chega. É verdade. Isso o melhor dia seria quarta-feira. Não, Porque a aula de Fernando é até 9h40. cara, leva isso aí pra galera da sala e vê com eles. Quarta-feira é um dia que eu tô livre também. Nesse horário. Aí a aula de terça eu podia passar pra quarta. Pronto. Ó, essa aqui ela é substring e ela é de método também. Vamos
vamos por partes aí do que ele quer. Ele quer um método chamado obterDados que contém a variável nome com nome completo qualquer. Acho que obter dados, pelo que eu estou entendendo, é que vai pedir o nome completo da pessoa. Então vamos lá. Se ele vai pedir os dados para poder obter os dados, então ela é uma classe que não vai te pedir nenhum tipo de variável. Ela vem vazia. Só que aqui dentro ela vai te perguntar qual o nome. Então a gente cria um scanner primeiro. E vai pedir o nome completo. A gente vai dizer que a string nome vai ser igual a scanner.next. Aí você vê que aqui, ó, tá vermelhinho. Tá vermelhinho porque não retornou nada. Returne nome. Pronto. Agora ele funciona. Então vamos brincar só de ver se a primeira está certa. A gente faz aqui um string nome igual a obter dados. E vamos pedir para imprimir na tela este nome. Roda. Será que é um defeito no scanner? Roda de novo. Pronto. Gente, o que aconteceu aqui, só para vocês saberem, é um bugzinho mesmo desse negócio de scanner que às vezes pega a gente de surpresa. Se você bota o next, ele vai botar a primeira coisa que você escrever. Se você botar next line, que foi o que eu esqueci, ele vai pegar a linha toda. Então agora o obter dados está certo. No método imprimir, recebe o nome como parâmetro e imprime o nome. Bom, a gente estava fazendo isso aqui, então nós queremos agora um imprimir, que vai receber um string nome. Por que eu coloquei void? Porque segundo ele recebe o nome e imprime o nome. Ele não retorna nada. Ele só quer que receba o nome e imprima o nome. Mas como eu gosto das coisas mais cheias da frescurinha, pronto. Então a gente já tem aqui obter dados, que pede o nome, e temos aqui um imprimir dados. Vamos testar todo mundo. Obter dados. E depois a gente vai chamar a imprimir. Ver que ele está aqui esperando um string. Ele não está falando string nome porque ele é adivinho não. Se a gente botar aqui Galvão, ele vai estar ainda esperando um string. Eita, mouse que não para. Aqui,
é expected um argumento, esperado um argumento. Galvão. Vamos rodar de novo. Eu não preciso que o nome seja Galvão. Pronto. O segundo está feito. Com uma palavra em cada linha. Ok. Palavra por linha. Recebemos a string e vamos agora ver a substring. Tem uma substring que é para dividir por palavras, né? Aí a gente vai no famoso pai dos burros. Lógico. Não sei o que. Gente, o que eu estou fazendo aqui é só procurando saber se tem algum que faça isso automaticamente. Porque, assim, de cabeça, o que eu faria? Eu ia botar uma estrutura de repetição para achar um espaço vazio. E quando eu achasse espaço vazio, eu faria uma string nova. Mas com certeza tem um método de substring pronto para isso. Foi isso que ele fez, só que eu achei muito complicado. Ele fez desse jeito, fez uma estrutura de repetição. Aí quando achava um vazio, Foi. criava o nome. Isso. Ou se não, dava um enter, né? E descia a palavra. Só que eu achei muito estranho. Eu achei muito difícil. Acho que a gente vai ter que fazer do jeito dele mesmo. É uma tristeza. Então, vamos lá. Ricardo, não tem problema porque a aula toda está sendo gravada e vai para o YouTube hoje à tarde. Por que eu estou colocando o nome .trim? Porque assim, se a pessoa escrever espaço, 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 Dimitri Rocha, espaço, 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 ele tira os espaços da frente e do fim. Ele deixa só o nome. Então a gente vai chegar aqui e botar um for. Qual a 0 menor que Por que eu fiz isso? Eu preciso saber o tamanho exato da string para poder usar aqui. X menor
do que o trim. E Não tem jeito, né? Tem que usar mesmo, né? tem. Na verdade, assim, eu pretendo procurar. E o pior, eu não acho nem que eu vou conseguir terminar aqui, porque vai dar meio dia 10 e eu tenho que ir para o dique do Tororó correndo. Mas fica em casa. Pronto, o que vamos fazer assim. Eu vou deixar esse exercício parado aqui e a gente vai fazer ele na quinta que vem daqui pra frente. Beleza? Você Se não tiver consegue deixar. ele Não pronto? pode terminar. Não, deixa aí pra quarta, pra fazer quarta-feira com a Quarta, é gente. isso. Pronto. Passar terça pra quarta. Pronto, eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp dizendo que a partir de agora é quarta e quinta. E aí na quarta-feira a gente continua desse ponto aqui. Então no link que eu vou mandar, esse arquivo vai estar parado nesse ponto. E aí a gente vai continuar ele desse ponto. Beleza? Pronto. Tranquilo, perfeito. Certo. Então, quinta-feira. Giro, Jim, Oi, eu. você pode pedir pra alguém pra me colocar no grupo também, por favor? Me passa o telefone aqui. Eu tô como administrador lá, eu passo agora. Certo. Aproveitar que também seu telefone não vai aparecer no YouTube porque tá na outra tela. Eu ia falar, diga seu telefone no microfone, lógico, pra todo mundo saber, você começar a receber um monte de spam. Pronto. Eu vou botar no grupo agora logo. E aí, agora à tarde, eu vou botar tanto a gravação da aula quanto esses dois arquivos, tanto no Classroom quanto no grupo do WhatsApp. E aí na quarta a gente termina esse exercício. Caio, coloca o seu telefone aqui também que eu vou fazer logo tudo agora. Pronto. Pode deixar que vocês dois vão entrar no grupo agora. Mais alguém? Pronto, conseguiu terminar? Agora eu tô adicionando a galera aí no grupo Ah, do WhatsApp, mas o exercício a gente não vai conseguir terminar hoje porque eu tenho que sair correndo agora meio-dia e 10. Mas aí a aula que vai deixar de ser terça por causa de Jane vai passar a ser quarta. Aí a gente vai terminar o exercício desse ponto onde a gente parou. pronto, tranquilo então. Então eu vou me saindo aqui que eu vou dar banho no cachorro. Sei como é. Hoje, pessoal. Fazer o quê? Meu cachorro é gigante, demora uns 4 anos pra secar esse bicho. Deus o livre. Pelo menos parou de chover, né? Isso ajuda. O bicho tava fedendo já, meu Deus do céu. Eu também Até vou mais de dar mim, tá a obrigado. gravação aqui.